Para você ligado no YouTube, bem-vindo ao nosso canal. Aqui, como ganhar dinheiro na internet. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês do Zulu Trade, é uma rede social. E olha quem está aqui na página agora, Trade Sinais, eu mesmo. Aqui é minha fotozinha, marcando aqui o Brasil. E olha só, já estamos com 914,1 pips, posições abertas 0 pips, quantia seguindo, ó, 66.897. Temos 18 seguidores de conta de demonstração e reais. Aqui a gente vai ver os investidores reais. Temos 8 seguidores reais. Este aqui já está com 106 de lucro, 784 pips. O segundo aqui que entrou essa semana, 2 dias, 3 e 4. Em 2 dias ele ganhou 119 pips e já está com 87 de lucro. Depois temos outros aqui, daí temos esse último aqui, ó, que na verdade ele já está há um bom tempo aqui. E esse aqui que tem muito dinheiro, ele colocou muito dinheiro, mas eu acabei fechando a posição negativa e ele acabou perdendo. Só que eu já recuperei os pips dele, já está 16,3 positivo. Só que como ele agora colocou para abrir as ordens com valor menor, ainda não recuperou o dinheiro. Por isso que está aqui negativo menos 796,59, que foi da ordem dele que ele tinha colocado com $1. Tá. Então, eu estava com uma conta já entre o top 20 das contas dos negociadores reais e na segunda página de todos os negociadores. O único brasileiro que aparece nessa lista sou eu, de milhões e milhões de trades que tem nesse Zulu Trade aqui. Se você não conhece, é uma rede social onde você pode seguir os trades se você é um investidor, e tudo que ele abrir na conta dele, abre na sua. Tudo que ele ganhar, você ganha. Se ele perder, você perde também. Então, eu comecei seguindo algum tempo atrás, foi em 2017, no início de 2017, e daí acabei seguindo errado e acabei perdendo. O que acontece com a maioria das pessoas, elas mais perdem do que ganham, porque elas seguem pessoas que não têm responsabilidade. Elas abrem demais posições, abrem horários errados. Foi o que aconteceu comigo. Eu já estou estudando o mercado desde 2017, acabei perdendo bastante dinheiro e depois disso comecei a estudar e comecei a recuperar. Só que tem a moeda que eu estou usando aqui, é a moeda principal do mundo, os pares de moedas, euro e dólar. Euro e o dólar são as principais. São as mais compradas e são as mais vendidas. E no caso, elas têm comportamentos. Então, a chance de dar errado é menor se você usar conforme o horário dela. Então, ela trabalha em certos horários mais compra do que venda, em outros horários mais venda do que compra. Então, se você colocar no horário certo, a chance de dar errado é muito pequena e você vai faturar. Então, as duas posições que eu acabei fechando negativo, que na verdade foram mais, mas as duas principais. Colocando em lucro aqui, a gente vê o lucro maior, que foi de 16 pips. Clicando de novo, aparece o lucro menor. Prejuízo maior, que foi 138 pips.
e no fim acabou fechando com 28 negativo de dólar e mais outra aqui. Essas três aqui foram do euro franco que eu coloquei. Eu quase não abria com ele. E na verdade eu abri 3 aqui também, mais 2 aqui e acabei fechando ele. Aqui apareceu com lucro, mas nas contas dos seguidores com prejuízo, e quando dá menos aqui. E na verdade todas essas aqui iriam lucrar. Por causa que essa aqui demorou 2 dias só e ela foi lá, subiu. Essa aqui demorou mais dias, mas subiu muito mais o euro. Só que isso aqui não é uma regra. Ele não vai pegar, ele pode não subir nunca mais, porque teve momentos que ele foi já 1,20. Isso foi no início do ano passado, 2018, e depois ele não chegou mais nesse valor. Ele chega a 1,15, chegou a 1,17, mas nunca chegou a 1,20 novamente. Então se alguém botou uma ordem de compra lá em cima, quando estava 1,20, ele baixou, olha, está 1,13. Então 1,20 dá 700 pips. Então, dependendo de uma conta, quebra, né? Porque a pessoa não tem um salto. Mas essas aqui foram, essas duas. Esse euro franco também, ele desceu bastante. Até desceu mais aqui quando eu fechei, depois voltou lá e passou. E essas aqui no outro dia já tinham passado, daí no fim. Só que, o que aconteceu? Dessas duas ordens aqui, foi que uma eu coloquei quando ele já tinha subido o suficiente. Daí eu vou explicar aqui como é que funciona ele. E essa aqui ele tinha descido e eu coloquei achando que ele ia subir novamente. Em horários que já mudaria, o padrão dele já muda. Porque daí, o que acontece com o euro-dólar? Ele sobe à noite e é vendido durante o dia. Só que esse vendido durante o dia não é que ele vai descer o dia inteiro. Hoje eu vou mostrar aqui o que aconteceu. Ele vai descer em certos horários e depois ele acaba até voltando lá em cima ou segue descendo o dia inteiro. Então não adianta você querer colocar uma ordem de venda, toda hora uma ordem de venda, que daí um momento ele vai voltar e vai ficar no prejuízo. Mas o padrão dele seria em certo horário ele descer e à noite, só que à noite não é início da noite, é geralmente às 22 horas, no horário de verão, né? Daí no horário de inverno é 2 horas a menos, então seriam às 20 horas, 20, 21, 22, que ele iria subir. Só que às vezes aconteceu dele não subir nesse momento. Ele acabar subindo até as 21, porque daí ele sobe até as 21. Só que não tem como você abrir uma ordem às 20 horas, porque às 20 horas no horário de verão e 18 horas no horário de inverno, o spread dele é muito alto. Então se você abrir uma ordem, ele vai abrir muito em cima se for compra, e se você abrir uma venda vai abrir muito embaixo. E daí ele tem que andar muito para recuperar e às vezes ele não consegue. Porque daí o spread dele triplica, às vezes fica muito mais caro. Porque geralmente em algumas corretoras é 11, 10, 7. E tem outras aqui que eu tô numa corretora, que eu tô usando aqui no Zulu. Ele chega a 2 pontinhos. 2, 3, 4, é bem pouquinho em outros horários, mas quando chega esse horário aí não dá. Então às vezes ele sobe até as 21 e acaba descendo, né? E depois às 22 não sobe, já aconteceu algumas vezes. Mas o que acontece? Ele acaba descendo, mas muito pouco. Geralmente não chega a 10 pips ou 15 pips. Coisa que esses 10 pips ele faz durante a manhã, a madrugada, amanhã e tarde. Uma caidinha que dá, ele já dá 10 pontos. E às vezes à noite ele passa caindo, sei lá. Daí se ele não subir, ele vai cair, por exemplo, até as 3, 4 da manhã. E depois ele sobe e dá aquele riscão e vai lá em cima. Geralmente acontece isso, o padrão dele seria esse, subir à noite. Então não adianta, não precisa colocar
correndo uma ordem, né? Depois das 20, colocar uma ordem correndo. Então o bom às vezes é esperar ele descer até as 22, porque daí ele vai subir até as 20 e não vai seguir. Só que ele vai descer, quando der as 22, coloca uma ordem para cima, porque se ele não subir naquele momento, ele pode até descer até bastante, e depois ele vai subir durante a madrugada. Só que daí o que acontece? Você tem que colocar antes. Nunca pode colocar uma ordem muito antes e nem muito depois. Porque daí, se dependendo do momento que você colocar, se você colocar depois que foi, deu risco, pode acontecer de não lucrar, porque ele já deu o risco, já foi, ele pode até seguir, ou ele não vai mais e daí você fica no prejuízo. E é a mesma coisa colocar muito antes, porque às vezes ele cai para subir. Então você espera ele cair para depois colocar. Então, por exemplo, às vezes se ele não foi até as 22, subiu às 22 que você colocou uma ordem, pode até colocar outra depois, mas espera ele descer. Ele não subiu. Às vezes nem é aconselhável colocar uma ordem de venda, porque daí ele vai descer às vezes pouco. Então, às vezes, por exemplo, se ele desceu até as 3, 4, aí já dá para colocar uma ordem, porque daí ele vai descer um pouco mais só, e depois ele vai subir. Esse seria o padrão dele. Só que daí não adianta colocar uma ordem, lucrou, aí vou botar outra ordem, porque agora ele vai seguir. Porque às vezes ele sobe bastante, até as 6 da manhã, ele dá aquele risco, sobe lá em cima, aí você lucrou, e às vezes colocou uma ordem com valor pequeno, daí lucrou pouco, mas não, vou botar outra que vai seguir. Já aconteceu muitas vezes, de eu colocar e ele descer com tudo. Porque às vezes ele sobe, e daí muitas vezes ele já desce com tudo. Geralmente quando é sexta-feira ou... não tem dia certo, mas geralmente assim, ele desce. Outras vezes ele segue subindo. Então, o que seria o que dá mais certo? Colocar a ordem de compra à noite e de venda lá pelas 7 horas da manhã. E nem é muito bom às 7, seria bom às 7h30. Porque daí ele vai subir até às 7h30 e daí ele vai começar a descer. Às vezes já pega às 7h30, porque daí ele dá uma caída grande. Começa às 7h30 devagarinho, quando chega às 7h50 ele cai com tudo. Aí você às vezes já fecha uma ordem com 10 pontos e não precisa mais colocar nada. Só que se ele não cair pouco, ele vai pegar e vai dar uma subida. Às vezes, hoje como aconteceu, ele voltou lá em cima, porque daí às vezes ele cai a 8,50 também. Porque daí ele sempre cai no 50. Só que às vezes ele cai no 50 mesmo. Então, às vezes você pega e coloca antes, né? Às vezes bota no 45 e no 45 ele não cai, ele volta, ele sobe um pouco para cair no 50. Então tem tudo isso, mas dependendo dos horários ele já começa a cair nos 30, que seria 7h30. Daí se não der certo às 7h30, ele cair pouco, ele pode até voltar um pouco, se não cair às 9, porque geralmente ele cai às 9. Ele vai cair às 10 ou até às 11, daí o ponto final dele seria 11h30. Porque daí, por que às 11h30? Porque às 11h30 vai abrir o mercado financeiro. Eu vou botar aqui o gráfico. Ele vai abrir a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que abre às 11h30. Aqui, ó, 11h16, 11h30. Então você tem a chance dele descer até às 11h30 aqui, ó. Ontem ele desceu até às 11h20, ó. E depois ele subiu com tudo e depois subiu mais ainda aqui, ó. Hoje ele desceu, olha como ele desceu. E tem que ser o euro-dólar, não adianta botar outra. A Libra às vezes desce bastante, mas às vezes desce pouco. O AUD USD, daí eu vou mostrar aqui um seguidor, um trade, que estava com 100% de acertos. E ele botava o AUD USD para baixo todos os dias e lucrava. Mas é porque o AUD estava descendo. O AUD trabalha com tendência. O AUD, o NZD, o Canadá, com tendência. E o euro, ele não tem tendência dele. Ele trabalha assim, ele trabalha
sobe em horários e desce nos outros horários. Claro que ele pode seguir só subindo, mas quando chega no certo horário, ele faz a venda bem feita, faz a compra bem feita. Vou mostrar aqui o áudio. Olha aqui está no gráfico de 15 minutos. Olha como ele vinha descendo. Por isso que o cara lucrava sempre, porque ele descia, geralmente ele subia pouco, e quando chegava na seção aqui, ó, 6h45 já estava aqui embaixo, 8h15. Ele subiu lá ó, até às 20 e pouco, e desceu, e descia, ele vem com tendência. O que ele fez aqui, ó? Deu essa caída aqui de 100 pontos, foi a última caída que ele deu no dia 2 de janeiro, e começou a subir, ó. Então ele faz quedas muito pequenas, isso aqui é queda, ó, uma coisinha de nada, e sobe com tudo. Aí o que aconteceu na conta dele? Ele teve que fechar com 100 pontos negativo, ele colocou uma para baixo e depois colocou no outro dia mais outra para baixo, e acabou colocando mais ainda. Esse aqui, ó, ele estava com 100% de acerto, aqui está aparecendo até 100, ó, mas já mudou porque ele teve que fechar uma negativa. Ele estava tranquilão desde 13 de setembro, ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses, 100%. Já estava com bastante seguidores, ó. 1.251. E está no top 353 e já está entre os top terceiro do top dos negociadores aqui, ó. Mas ele seguiu essa mesma como é que eu vou dizer assim, estratégia, que era vender, sempre, ó, aqui no histórico dele, vender, sempre lucrando. Aí o que ele fez, ó? Aí no último ganho dele foi 162 pips, que foi aquele caidão, que foi a caída final. Depois ainda ele conseguiu colocar mais uma venda aqui e mais outra aqui dia 3, ele conseguiu fechar dia 4, só que aqui não está atualizado. Vou atualizar aqui. Aqui, ó, ele está com posições abertas menos 216 pontos pips. E olha aqui, teve que fechar uma negativa. Menos 104, deu 73 de prejuízo, porque ele botou com 7 centavos. E olha aqui. E ele fez isso, fechou aquela, abriu outra venda hoje, no final do dia. Chegou a dar 7 pontos aqui, ele não fechou. E o áudio voltou ainda para cima no final. Ó, daí aqui, ó, tava descendo aqui com 7 pontos e ele acabou subindo. Essa caída aqui que deu aqui é uma caída padrão deles, que dá sempre no final do mercado, quando fecha o mercado sexta-feira, eles dão essa caída, assim, um risco para baixo. Só que acaba nem lucrando, porque daí ele dá no final, no finalzinho. Então ele tava com 7 aqui, e daí o áudio ainda acabou voltando lá para cima. Aí quando teve a caída do euro, que desceu lá embaixo, que foi aquela caída grande, olha o que o áudio fez. Só risquinho para cá e para lá. E daí essa subida grande aqui, o euro também teve. Só que o euro já tinha descido. Olha, já tinha descido lá embaixo, praticamente tudo que tinha subido ontem. E depois sim, com o riscão, ele voltou lá em cima. Mas aqui o lucro já estava feito, ó. E daí ele tem sobra. Às vezes eu me arrependo assim, por que eu fecho rápido? Posso deixar e dar uns 20, 30 pontos. Mas depois eu penso, é melhor ter folga de pontos do que depois. Porque quando está negativo, o que aconteceu ali, o que você pensa? Eu quero que lucre qualquer coisa para fechar rápido e me livrar desse prejuízo. Agora, quando está com lucro, tu não vai pensar, não, eu vou deixar porque pode lucrar mais. Mas ele pode voltar e aí, o que já estava, sei lá, estava com 10 pontos de lucro, que eu queria fechar tudo com 10 pontos. Porque daí, às vezes, cada corretora tem o seu valor e às vezes dá uma diferença, né? Às vezes fecha com muito pouco e daí o seguidor acaba não lucrando quase nada, às vezes ficando tendo prejuízo. Mas, e daí eu penso, não, por que eu não fechei? Mas depois eu penso, é melhor eu fechar com folga de caída ou de subida do que com
sei lá, tava lucrando e daí não fechou e ele voltou. Mas o seguidor hoje, esse último que entrou, ele pegou e limitou, sabe? Eu acabei fechando antes e ele travou e colocou para fechar com 20 pontos. Ele conseguiu 20 pontos nessa caída que deu. E ontem na subida que deu, das 22, ó, 22 tem que ser. Porque ele cai até as 21h50 e pouco, só 54, 58 e volta com tudo. E daí ele deixou e deu 15 pontos. Eu acabei fechando com 7. E ele travou e daí eu tinha marcado para fechar lá em cima 1,14,8. E ele passou com folga, olha, para cima. Mas depois ele acabou descendo tudo. Mas ele foi, né? Ele foi à noite aqui, ele foi. Olha aqui, tudo que ele caiu aqui, ó, durante a tarde, né? Porque ele dá uma subida grande, por exemplo, ele cai. Às vezes ele continua caindo o euro dólar ou volta para cima. Voltou para cima e depois ele fica nessa e sobe e desce, ó. Só que tem um esqueminha aqui de horário que dá para pegar também. Mas tem que ser esqueminha bem certo, porque senão você acaba colocando depois, achando que ele vai continuar descendo e ele acaba não descendo no dia, né? E daí fez tudo, e daí à noite ele acabou voltando lá em cima no topinho lá. Aí deu 15 pontos aqui, e ele travou e pegou 15. Depois ele acabou descendo tudo daqui, ó. Foi lá, foi cá. E depois aqui ainda às 4 e pouco ele foi lá em cima, ó, e voltou lá. Então imagina se você botou para cima e ele não foi. Aqui, por exemplo, ele foi pouco aqui, né? Ele desce, mas ele não desce muito. Ele não vai descer que nem aqui. Já aconteceu vezes dele descer e não voltar. Mas o que acontece com o euro? Depois, quando ele dá uma caída grande e não voltou assim num riscão no mesmo dia, ele começa uma saga e volta para cima. E acaba até passando. Coisa que quando ele fica assim... E daí, para ele subir à noite, ele tem que descer no final. Só que é uma descida muito forte, assim, ó, acaba caindo rápido. E depois, olha aqui. Então aqui ele tem como voltar lá em cima. Então, por exemplo, agora é sexta, né? Daí se ele voltar domingo, tudo indica que ele vai voltar, nem que seja lá em cima. E depois a madrugada ele pode voltar para cima, porque ele nunca vai descer uma subida que deu grande assim, ó, numa noite, porque daí a noite não é um horário que é para venda, não é caídas fortes. Esse é o padrão dele, que é subir à noite. Já aconteceu aqui, ó, no outro dia, que ele não subiu às 22. Ó, pode ver aqui, ó. Nesse dia aqui, ó. E esse aqui sim, nesse dia ele caiu o dia inteiro. Desde as 5h15, ó. 6h29, foi indo, caiu. E caiu aqui, ó. Aí ele caiu com tudo às 20h30, ele já tava começando a subir. Foi lá, desceu aqui até as 22 e voltou com tudo e foi. E foi de novo até as 7h30, olha aqui. Até as 7h40, 7h30, ó, 7 horas, ó. Mas se botar 7h30 aqui já dá. Acabou descendo até as 9, até as 10, ó. Subiu um pouco e ainda acabou descendo até as 11h30, 11h20. Então olha aqui como o padrão dele praticamente dá certo sempre, ó. 22 subiu. Aí tem folga aqui, daí eu penso, fechei rápido aqui, ó. Daí numa outra conta que eu tenho no Zulu, só que é uma conta de demonstração, que pode ter seguidores também. Você pode ter uma conta de demonstração sendo um trade e ter seguidores aqui. Tem muitos trades aqui que estão entre os primeiros e não tem uma conta real. Só que você tem que fazer certo para os seguidores virem. Eu naquela eu coloquei e deixei. Marquei lá em cima e deu 50 pontos. Na outra conta, claro que deu menos, né? Naquela que eu mostrei ali. Porque daí eu fico com medo, marco 10 aqui, deu os 10, já era. E ele acabou voltando. E daí, olha aqui, 7h30, começou a cair. E foi, caiu com folga. Mesma coisa aconteceu hoje.
Aqui sim, olha aqui. Aqui ele não desceu. Ó, ele não subiu às 22. Aqui não marca, porque foi um dia de... Foi o dia 1º. Daí dia 2 de janeiro ele foi abrir só depois, às 3h48 aqui. Mas em outro site aqui ele estava funcionando, daí dava pra ver bem. Mas aqui nem vai aparecer agora. Ele caiu, ele não subiu, ele subiu até as 21 e caiu até as 22 e foi caindo e caiu até as 3 da manhã. E depois ele foi lá em cima. Aqui não mostra, mas ele passou, porque daí foi mais ou menos aqui, ó, que ele caiu um pouquinho. Ele passou e foi lá em cima. Até as 4h32 foi 1,1494. Então no caso ele subiu tudo isso aqui, ó. E depois desceu com tudo. Aí não voltou mais, ó. Depois aqui daqui ele não voltou mais. Mas dava tudo certo, porque se você colocasse bem nos horários daí... Eu tinha colocado... Não tinha colocado pra cima, né? Porque daí ele começou a cair e eu tinha botado pra baixo. Aí, só que eu tinha outras pendentes em outra conta. Pra cima e ele tinha ido 1,14... 1,15... 1,1470. E daí não deu pra lucrar porque o horário estava diferente. Os valores estavam diferentes. E depois ele subiu aqui, foi lá em cima e fechou todas. Todinhas. E despencou. E daí eu tinha colocado pra baixo. Ali no Zulu mesmo. Mas eu coloquei num horário que já não era de caída, né? Que era final do dia. E depende do momento que você colocar, até dá certo. E depende colocando muito depois já não dá. E ele acabou descendo aqui, fechou aquelas e foi descendo o dia inteiro. Mas pode ver que quando ele está assim, ele está tentando voltar lá em cima. Quando ele cai e volta, ele não está em tendência de queda. Ele caiu porque foi vendido e ele vai voltar. Então as chances de dar errado são bem menores você colocando no horário certo. Se você pegar e colocar aqui, ó, tá, ele subiu, ó. Coloquei as 4, exemplo, sei lá, tava descendo, eu botei as 2. Vou imaginar que ele caiu aqui até as 2h15, eu vou botar pra cima porque daí ele vai subir. Ah, acabou descendo mais um pouco aqui, mas depois subiu. Fechou com folga. Aí chegou lá em cima, 6, geralmente já é 6 e pouco, que é o complicado dele, porque daí já é um horário final. Mesmo que ele suba um pouco, ele vai subir pouco, e se eu colocasse aqui já não daria. Mas claro que se ele desceu e eu botei aqui, daria certo. Mas daí não adianta. Então a chance de dar certo é pequena, porque daí eu já coloquei depois. E daí eu coloquei venda aqui a 7, a chance de dar certo é muito maior, porque daí ele vai descer. Porque ele pode acontecer como aqui, ó, que ele desceu e depois subiu mais. Que tivesse colocado uma ordem aqui a 7,45, daria certo, mas ele desceu tudo isso aqui. Então o melhor seria venda. Porque daí, claro, eu não sabia que ele ia voltar aqui com tudo, né? Só que daí aqui eu comecei, quando eu vi que subiu com tudo aqui, ó, aí eu botei pra cima. Só que daí eu fiquei pensando que não vou botar aqui. Ah, vou esperar. Quando eu botei aqui, ó, ele caiu. Só que daí ele não cai com tudo, porque para ele cair, ele vai cair com risco assim, ó, riscando. Quando ele risca aqui, volta, risca lá, volta, dá para notar que ele não vai cair. Ele vai fazer uma venda, porque daí ele tem um horário X que ele vai findar a subida dele. Ele não vai, acabou o horário aqui, ó. Ele até foi aqui, desceu até as 12, 10, subiu 12h20. Acabou o horário dele, teria que descer, ele tem que fazer a venda, ó. Então ele teve que fazer uma venda de quase 1 hora. Foi até as 12h55, porque às vezes quando ele não quer, ele não vai descer até as 13 horas. E geralmente quando dá os 55, é um horário que ele vai cair ou vai subir. Subiu com tudo, ó. Aí fechou com folga, que eu tinha colocado para cima. Mas já era arriscado porque era depois, né? Então,
Acho que deu para entender os horários dele e as ordens que, depois que eu comecei a fazer isso, praticamente não tive nenhuma ordem negativa. Teve, claro que ficou negativa, aquela que eu coloquei aqui num horário final, depois que já tinha subido com tudo. Aí eu botei venda, porque depois que ele dá um risco para cima, como ele foi aqui, ele vai descer, porque ele nunca vai subir infinitamente, né? Acabou o horário aqui, ele acabou descendo aqui, ó, porque ele foi até as 14, ó. Subiu até as 14, então ele não vai passar das 14. A mesma coisa quando ele desce. Desceu até as 14, ele vai voltar pelo menos um pouco. E ele acabou descendo. Só voltou lá em cima para cair de novo, ó. 12,44, 14,44, daí vai no 45, daí volta ali, ó, daí no 50 ele começa a cair. Caiu até as 15,20, porque ele tá no 20. Daí tem que cuidar no dia como é que ele tá. Porque pode ver aqui, ó. Nos outros dias também dá pra ver. Que ele caiu até as 11,20. Então às vezes ele cai até o 20. Aí, então colocou aqui, ó. Colocar aqui embaixo é arriscado, porque ele vai voltar. Então poderia até pegar uma para cima ou esperar ele voltar lá em cima para pegar na hora da caída, ó, que seria, ó, 16,50. Aí colocou aqui, ó, dá bem certo. Só que daí eu acabei até colocando a ordem aqui, uma ordem no final do dia que eu quis colocar, que eu já tinha feito o meu lucro. Daí, sorte que coloquei aqui, ó, porque daí quando ele subiu até as 15,50, aí eu disse, não, vou botar, porque daí no 50 ele cai. Ele acabou voltando um pouco lá e foi até 16,5, 16,9, porque depois ele nem foi mais. Depois fez a queda, mas é muito perigoso colocar depois, porque quando ele sobe assim, num risco, voltando lá em cima, ele não vai descer tudo no dia. Ele vai fazer as vendas, mas se não pegar no horário certo, vai ficar no prejuízo. Fica no prejuízo porque ele não vai. E ele acaba voltando e ele é muito, qualquer caidinha que dá ali é 10 pontos, é muito. Então o euro ele nunca trabalha assim, a não ser à noite, né? Que ele anda menos, dependendo da noite. Mas aqui durante o dia, qualquer caída. Aí eu coloquei hoje aqui, ó, 17,30 e só aqui já fechei com 10 pontos. E ele acabou voltando, né? Aí, claro, daí o trade, o seguidor, né? Ele travou e ele marcou lá embaixo para fechar aqui embaixo, ó. Já tinha certeza que ia descer. E daí voltou lá em cima, ele não fechou negativo, né? Porque daí se você pegar e fechar negativo, vai acabar nunca lucrando, né? Dependendo do momento. E ele acabou descendo. Daí teve uma notícia aqui, o Payroll, que é uma notícia muito forte de movimentação. Ele acabou já descendo tudo aqui, ó, o dele já fechou aqui. E daí como eu tinha já fechado as minhas operações com pouco, ainda coloquei mais duas aqui, ó. Porque daí ele voltou, né? Ele voltou pouco, ó. E daí às vezes daí ele volta um pouco, daí tem que cuidar o horário aqui, ó. E ele acabou descendo. Desceu bastante, só que daí você vai colocando ordens, coloca aqui, ele desceu aqui mais um pouco, né? Ele vai continuar, ele vai descer tudo até aqui. E acontece isso aqui de voltar. Então por isso que o bom é você colocar lá em cima uma ordem, marcar tantos de pontos. Marca 10 pontos, 10 pontos é bastante. Ou mais, porque daí se marcando 10 ele fecha automático quando ele cai. E não acabar colocando lá embaixo. E também colocando para cima aqui, ó, não é uma certeza que ele vai subir. Porque daí aqui, claro, que ele subiu, ó, 12,58. Aqui já foi às 13h17, ó. E daí foi lá, e daí ainda caiu aqui e acabou voltando lá em cima. Só que daí aqui ele voltou, e o euro não é muito dele, no dia, ele gosta assim, chegou lá em cima, muito complicado ele pegar e seguir pra cima aqui, ó, no dia. Ainda mais depois das 15 horas. Ele vai descer. E ele nunca fica parado. Então ele vai descer. Nem que seja pouco, mas também não vai descer tudo.
porque ele já fez a queda aqui em horários fortes. Daí eu vou mostrar aqui. Então segui uma estratégia assim de eu pensei no áudio, eu dizia, mas o áudio pega e sobe de noite, e depois quando chega na seção dos Estados Unidos, desce tudo, ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho mais. Eu estava até colocando em outra conta que eu tenho, estava dando certo. E daí ele seguindo a estratégia, olha aqui o que aconteceu. Lucrou 162 aqui, mas aqui já perdeu 100. E tá perdendo mais, ó. E o áudio aqui deu para ver pelo gráfico que ele vai subir muito mais, porque ele trabalha com tendência. Quando o áudio e o Canadá são parecidos assim, ó, por exemplo, o áudio, o USD e o USD-CAD são parecidos. Quando um está subindo, o outro está descendo. E o euro-dólar é parecido com o dólar franco. Quando uma está subindo, o outro está descendo. Então, tem tudo isso aí que eu estudei os pares e constatei. O NZD, eu vou mostrar aqui, ele é uma moeda boa porque ele trabalha parecido com o euro-dólar. Claro que ele não tem os valores que ele anda, às vezes anda menos. Mas pode ver aqui, ó, que claro, ele começou a subir, daí um dia ele subiu tudo, né? Pouco desceu naquele dia, mas depois à noite ele já tem um padrão dele que é descer aqui, ó. E o dólar pega, o euro-dólar sobe com tudo, as 22, e eles caem, o AUD, o USD e o NZD. Só que o NZD, o AUD às vezes cai bastante, como ele está entendendo, quando está a tendência de subida, cai muito pouco. E o NZD até cai bastante, ó. O que acontece depois que o euro-dólar foi e começa a cair? Eles começam a subir e vão. Só que pode ver que ele foi lá também até 1,50 e caiu aqui até as 4. Depois voltou lá e olha aqui que ele caiu bastante aqui até embaixo. Até as 12,36, ó. Também ele faz uma queda aqui. Mas depois, claro, subiu com tudo, porque daí todos subiram. E daí esse aqui trabalha assim. E pode ver que o Canadá aqui, ó. Olha aqui como ele desce. Desde ontem ele vem descendo. Porque o Canadá também estava ótimo. Ele caía aqui, voltava lá em cima. Olha lá, ó. Caía, voltava. Mas chega um momento que ele para de voltar. E daí começa uma tendência de caída. E o AUD sobe e o Canadá desce. E o franco aqui, ó, ele é parecido com o euro, porque daí ele foi lá em cima e desceu tudo de volta. E ontem também ele voltou, caiu lá, voltou lá, só que ele não está em tendência de queda também. Então por isso que ele faz aqui, cai lá, volta lá em cima, desce, provavelmente vai voltar lá em cima. Chega um momento que ele para também de fazer isso e começa só a cair. Então por isso que não adianta achar que vai ficar ganhando sempre desse jeito. Mas o euro, pelo que eu estudei aqui durante o ano, ele sempre faz isso. Sempre ele faz. Ele cai em certos horários, sobe em certos outros horários. Então seria isso. Agora, para quase finalizar nosso vídeo aqui, ó. Então quando eu coloquei essas ordens aqui, ó, pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5 ordens que eu fechei negativa. De 144. Então praticamente foram poucas. E eu estou aqui desde 11 de outubro. Daí teve essas quedas aqui e está subindo lá. Aí eu resolvi criar essa minha conta e daí eu já estava no top 20 aqui das contas reais. Daí você vem aqui, ó. Negociadores. Esse negociador aqui que está em primeiro lugar é o top dos top. Ele usa a estratégia, que eu já expliquei em outro vídeo, de colocar à noite. Então ele espera cair até as 22 e coloca para cima. E ele fecha com 6 pontos e nada mais que isso. E tá dando certo para ele. Poucas vezes deu errado. Ele teve que fechar 2 operações.
negativa, mas depois subiu lá em cima também. Pô, acho que 2 ou 3 vezes que deu errado. Então ele coloca sempre à noite. Eu já tento colocar mais durante o dia. Coloco à noite. Ó, esse aqui é o top dos tops. Ele nem é o número 1, mas ele tá no 1. Ó, 1 milhão já ganharam seguidores dele. Tem 4.081 seguidores. E é o top dos tops. 4.000 pips. Esses aqui, todos esses que tem o mesmo desenho é dele também. Ele criou outras contas. Ele divulga na dele principal e acaba ficando lá. E esse aqui tava aqui, ó. Tava com 100% de acerto. É difícil alguém que tem 100% de acerto. Que daí acaba fechando. E tem muitos aqui que não tem conta real, ó. Esse aqui, ó. Quando tem conta real, ele aparece aqui, ó. O provedor de sinais está usando uma conta de demonstração e tem uma conta real ligada ao provedor de sinais. Tá, esse aqui ele tem uma conta ligada dele mesmo. Mas, quando aparece aqui, ó, está usando uma conta real. Tem muitos aqui. Ó, esses aqui, por exemplo, quando diz Zulu aqui, trade, esse aqui não é uma conta real. E ele tem 757 seguidores, ó. 1 milhão seguindo. Esse aqui, conta real. Esse aqui não. E tem 1.102 seguidores. Tá. Se eu entrar aqui, ó, com os meus ganhos de hoje, ainda não foi atualizado ainda o o ranking. Mas aqui, ó, a primeira página, eu não tô aqui. Porque aqui são todos seguidores. Ó, mas aqui na segunda página eu já estou aqui, ó. E pode ver que é difícil encontrar um brasileiro que esteja aqui. Daí tá, tem 18 seguidores, R$8 e daí tem os seguidores de demonstração, que são pessoas que criam conta de demonstração e começam a seguir. Depois provavelmente eles passam uma conta real. Muitos já passam direto. Só a conta de demonstração só aparece aqui e eu não ganho comissão nenhuma. Aí eu estou aqui. É bem para baixo. Mas já está na segunda página. Então não estou longe, porque são milhões e milhões de trades. Se em reais aqui, ó. Reais são... São trades que tem conta real, ó. Claro, aparece esse aqui que são as 3 contas dele mesmo. E daí, ó, já tem 1.800 seguidores aqui, 650 aqui. Porque daí aqui, ó, ele pega e puxa porque ele divulga nas outras, ó. Tá, mas vamos olhando aqui, ó. Esse aqui eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Aqui, ó, quem está no 27, trade sinais, um brasileiro que está aqui no Zulu Trade e está tentando subir no ranking. Então imagina, olha aqui para baixo, não tem brasileiro aqui. De todos os países, Catar, tem de todos, Itália, Costa do Marfim. Pode olhar aqui que eu não encontro uma bandeira. Estados Unidos. Esse aqui da Alemanha. Tem 2 da Alemanha aqui. E tem muitos que tem 2 seguidores, ó. E tem muitos aqui que aparecem aqui e tem muito prejuízo. Mas estão aqui, né? Mas daí o pessoal não vai seguir. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu não quero estragar o que eu já fiz
que eu fiz, acabei fazendo e fechando negativo. Então o que eu estou fazendo? Que a gente tem que pensar assim também. Tá, se eu colocar uma ordem aqui com valor alto, vamos colocar aqui. O que acontece? Eu ganho bastante, 10 pontos aqui, se eu colocar com 10 centavos aqui, ó, 10 pontos, te dá 10 dólares de lucro. Só que se não lucrar e ele descer, exemplo, 100 pontos, vai ficar 100 negativo. Eu tenho que ter um saldo de 100. De 100 não quebra, eu tenho que ter um saldo pelo menos de 1.000 dólares para segurar essa operação. E se eu colocar duas, pior ainda, eu tenho que ter 2.000 dólares. Então eu sempre tem que ter. Se eu colocar com 1, eu vou ganhar pouco, porque aqui ó, com 10 pontos ganhou 85. Na verdade eu ganho 1 dólar, mas tem a comissão de 23 centavos, que é do Zulu, que daí tem a comissão aqui deles. Então não adianta. Só que eu ganho comissão dos seguidores também. Eu vou mostrar ali no outro painel. Claro que quanto mais pips eu fechar, melhor é. Porque daí eu tentei fechar com 10 todos. 9 aqui, muitos, ó. Aqui eu fechei com 4. E ele desceu muito mais. Então, claro que no horário que certo, né? Não posso colocar no horário errado. Claro, essa aqui deu 7, porque foi uma finalização aqui, que eu ainda acabei voltando muito atrasado, e foi no final, ele não ia descer mais que isso. Claro que ele pode descer mais no outro dia, mas para ele descer, ele pode pegar e subir mais e tal, e acabar descendo, subindo muito, muito, ficando negativo. Então, eu garanti o 7 aqui, e pronto. Só que esses aqui que eu fechei com pouco aqui, ó, deu muito mais. Esse aqui foi ontem. Ó, fechei com 6. Foi com 7 pontos aqui, ó. Uma pena. E foi 15. E era as 22 e ainda fechei 22 e pouquinho. Ainda faltava muito para chegar às 23. Porque daí, claro, que daí quando ele terminar um horário, por exemplo, não adianta querer achar que ele vai seguir depois que ele chegou lá em cima, exemplo de ontem, ou acabou o horário. Por exemplo, ele vai até 22, pode ir até as 23, às vezes pode ir até as 22h40, ou as 22h30, ou 22h50 para cair. Porque daí no 50 geralmente ele cai. Só que naquele dia ele foi com tudo até as 23. Né? Só que chegou a 23, não adianta que ele vai cair, pelo menos um pouco. E ontem acabou descendo tudo. Então acabou o horário, não deu, melhor fechar. Ou deixa, porque depois ele acaba seguindo em outro momento. Porque daí, na outra conta que eu tenho, eu não fechei. E ele acabou voltando tudo e foi indo. E acabou fechando lá com muito mais pontos. Só que tá dando certo. Depois que deu aquelas quedas, que foi no mês... Vamos ver quando que... Ó, essas aqui foi mês de novembro. Esse aqui foi em dezembro, que daí foi o Franco, que também eu acabei colocando ele para cima às 6 e pouco da manhã. E geralmente, o que eles fazem? E o Ouro Franco também sobe de madrugada. Porque daí ele desce, às vezes muito nas outras sessões, e de madrugada às vezes ele dá um riscão e vai lá em cima, só que no momento que ele vai, ele já cai com tudo, porque daí ele satisfaz o euro e o franco também, porque daí, por exemplo, se o euro riscou para cima, ele vai com tudo, daí o franco já vai descer e já vai puxar ele para baixo. Então tá colocando também, às vezes, à meia-noite por aí, ou até antes, o euro franco para cima, ele pode, é quase que certo que ele vá. Mas eu acabei colocando depois às 6 da manhã, não foi mais. E naquele dia o euro-dólar subiu com tudo. E daí foi um erro. Também foi um erro, porque daí eu peguei o MetaTrader. Porque eu uso aqui um VPS. Na verdade, tenho 3 VPS aqui que eu uso. E mais 2 eu uso para isso. E tem meu computador aqui que eu deixo aberto também. Só que como eu tenho uma loja, então eu vou para a loja e daí eu trabalho lá no computador. E eu trabalho no VPS. Daí eu não instalei o programa lá. Daí aquele dia foi um erro crucial
que me acabou fechando aquelas negativas e no fim depois ia lucrar. E eu ia ganhar muito naquele dia com o euro dólar. Eu acabei olhando antes no MetaTrader e deixei aqui, eu disse, não, eu posso abrir com o euro franco, né? Foi um dia antes e deixei selecionado aqui, ó. Sempre deixo aqui, ó, ele, porque daí eu abro a ordem aqui, ó, pá, rapidinho. Deixei ele aqui e vim consciente aqui, ó, que era o euro dólar e pá, abri 3 assim numa pegada. Depois eu fui ver, era o euro franco. Daí eu fui tentar, porque daí o saldo ainda era pequeno. Fui tentar abrir, não deu. E o euro dólar naquele dia subiu muito. Porque ele já tinha caído e daí naquele dia subiu bastante. E o outro não foi. Naquele dia acabou descendo muito mais. Eu acho que ficaria uns 50 pontos negativo. Mas depois passou uns 2, 3 dias, ele foi e passou. Mas daí eu acabei fechando negativo. Então, daí essas ordens aqui foram fechadas dia 6/12. Depois de lá, e daí na verdade isso aqui foi um erro, né? Foi um erro. E daí na verdade o euro dólar, depois que eu só abri dele, olha, então isso aqui foi no mês 28/11. Então 28/11, 28/12, 28 Então faz um mês e meio praticamente que não temos mais erros. Claro que teve vezes que ficou, até aquele dia ficou 25 negativo, que eu coloquei naquele dia. Mas não deu 2 dias, porque daí foi eu coloquei também, foi num final de dia, que daí ele já tinha descido e estava subindo, e daí eu peguei e coloquei, porque daí eu achei que ele ia descer, e ele acabou descendo praticamente nada. Até daria, mas ele foi até as 16h15 subindo, daí quando você botasse as 16h15, pegaria. Mas daí ele desceu até as 17 um pouquinho, depois subiu com tudo. Ficou bem negativo, porque eu coloquei também depois, que não precisava. Mas está dando certo. Então a minha conta está entre os 27. Então se você quiser seguir aqui, eu já expliquei em outros vídeos. É muito fácil. Daí você precisa abrir uma conta aqui. Daí você vai seguir aqui, ó. Eu aconselho me seguir, porque está dando certo. Mas se você quiser seguir outros trades, fica a seu critério. Mas procura seguir não aqueles que tem 100%, que na verdade são poucos. Porque daí quem tem 100%, o que indica? Porque daí ele, mesmo que ele não lucrou, ele não vai fechar negativo. Eu queria deixar uma conta 100%. Na verdade, iria dar. Mas não ficou e está 97%. Mas isso aqui não indica que vai ser sempre assim. Porque é o padrão dele. Eu estou usando o padrão dele e está dando certo. Mas pode ser que o momento não dê. Mas só que à noite, assim, dificilmente vai acontecer dele dar uma caída grande. Porque não tem notícia. A notícia sempre começa... As notícias fortes é de manhã. E tem outro esquema do euro dólar. Quando dá uma notícia, pode ser dele, do dólar, ele dá um risco para cima e acaba descendo. Esse aqui é o padrão dele também. Quando dá a taxa de juros lá do dólar, do euro, ele dá aquele risco para cima, muito pouco, às vezes até bastante. Se você às vezes colocar uma ordem assim, ele até lucra. Mas daí tem que fechar rápido, porque ele vai cair com tudo. Só que também não cai infinitamente. Então caiu, coloca a ordem e deu os pontos, se fecha, porque às vezes ele volta de novo. Porque o euro é assim, ele cai e volta. E também tem esse esquema aqui dele cair no 50. Só que quando ele cai no 50, por exemplo, 12,50, cai até a 1. Às vezes segue um pouquinho mais, mas daí ele volta. O euro nunca é de cair e seguir, caindo e voltar um pouquinho, ele volta bastante. Então tem esse esquema também, às vezes pode pegar na queda ou na subida. Mas geralmente é pouco daí nesses certos horários. Então o bom seria sempre botar naquele horário. Daí eu só vou explicar aqui dos VPS que eu uso aqui, ó, eu aconselho usar, quem trabalha com isso, usar um VPS, porque o que o VPS funciona? Quando você abre uma ordem,
em certo horário e tá, lucrou, tá bom, mas é que se você botar uma ordem para fechar automático, ele tem que ficar ligado o VPS, tem que ficar ligado no programa, no MetaTrader, porque senão se ele não tiver ligado, ele não vai fechar. Então, daí você tem que deixar o seu computador ligado, e daí já pode dar uma queda de luz e perder. Pode faltar internet, que já aconteceu comigo. Eu estar operando e faltou luz ou senão caiu a internet. E daí não tem o que fazer. Se você tem um celular, pode até instalar ele, tiver plano de dados. E já consegui fazer isso com o celular. Mas daí você tem o VPS lá e marcou para fechar em tal posição. E ele vai fechar. Porque o VPS dificilmente vai ficar offline, né? Pode acontecer, mas é muito mais difícil do que tendo em casa. Porque às vezes falta luz, falta internet. Estamos no Brasil, né? Daí o VPS não acontece isso. E se você sai, vai em outro local, acessa remotamente. Então aqui eu tenho o VPS aqui. Vou aumentar aqui, mas não posso aumentar porque ele fica fora do foco. O que eu tenho aqui? Nesse aqui eu tenho 2 MetaTraders abertos. Que esse aqui, que é a minha conta principal do Zulu. E esse aqui eu tenho um saldo de 229. É pouco, por isso que eu estou abrindo com 1 centavo, abrindo 2 posições, até abrir mais. Mas eu vou começar a abrir mais posições em certos horários. Com 1 centavo. É pouco, né? Eu ganharia com 10 pontos, eu ganho $1. Mas só que se ficar negativo não vai quebrar, porque já aconteceu de ficar 100 e poucos pontos e não quebrou, porque daí ele retornou. Então aqui daí aparece o lucro aqui, ó, 58, pouco. Só que daí eu tenho outro MetaTrader aqui, ó. Pode instalar no VPS quantos MetaTrader quiser. Daí isso aqui eu posso explicar em outro vídeo. Daí você vai, não precisa instalar ele, instalou uma vez, depois vai lá, copia a pasta inteira e daí ele já cria outro MetaTrader. E daí pode colar quantas pastas quiser, só que tem que ter um VPS, não pode ser muito fraco. Esse aqui tem 4 GB de RAM. Esse aqui é uma conta que eu tenho em outra corretora, e essa aqui eu abuso mais. Não deveria, mas é que eu não consigo parar de abrir posições, daí eu fico abrindo. Só que daí agora tá recuperando. Então aqui, ó, 34 de lucro tive hoje aqui. Porque daí eu fico abrindo em todo momento. Só que daí chega, que ele tava descendo com tudo, e daí eu lucrei, Deus, vai descer mais, daí deixei abrir outra, daí ele acabou voltando lá em cima com 9,70 negativo. Só que daí pra travar ela, tava subindo com tudo e botei pra cima. Só que também chega um momento que ele para de ir também, daí já fica no prejuízo. Só que essa aqui é uma conta que eu acabei perdendo bastante. E daí agora eu tô recuperando, já tô com 490. Ela acabou tá quase 300 aqui. E essa aqui eu abuso mais, mas não deveria. Porque daí acaba ficando às vezes no prejuízo. Só que daí, o que eu tenho que fazer? Botar com ordem maior, numa caída, por exemplo, boto com 10 centavos e dá 10 de lucro. Ou boto numa subida mais 10. Aí ganho 20 no dia. Já tá louco de bom. Depois eu começo a aumentar o valor da aposta. Em vez de pegar e botar mais ordens, eu boto as mesmas ordens, só que daí eu já colocaria com 20 centavos. Só que tem que ter um saldo também, porque esses 20 centavos, ele se não for e virar, descer 100 pontos, ele vai ficar 200 negativo. Então já vai tirar metade do meu saldo e vai quebrar. Então eu tenho, para botar com 20 centavos, exemplo, eu tenho que ter um saldo de $1.000 para cima. Depois eu tenho outro VPS aqui, que daí aqui eu tenho mais abertos. Eu tenho esse da corretora aqui que eu fiz o cadastro, mas não botei saldo, é InstaForex. Porque daí esse aqui eu abri o dele. Mas só que eu posso usar da mesma corretora, porque essa aqui é da AG Markets. E duplico ela e depois eu procuro o corretor ali quando eu vou aqui conectar.
Ó, login com conta de negociação. Eu vou em abrir conta. E aqui eu procuro outras corretoras, ó. Eu digito o nome, eu tenho que saber o nome da corretora e adiciono ela aqui, ó, e vou em buscar. E elas aparecem aqui, ó. Daí eu posso abrir no mesmo MetaTrader todas as corretoras. Só se for uma corretora que usa o MetaTrader 5, daí não vai dar certo aqui, mas e muitas poucas que não deu certo aqui. E elas abrem aqui todas o mesmo. Aí se eu duplicar, eu instalei de uma, eu duplico aquela, copio a pasta ou posso abrir nele mesmo, que deu abrir várias contas aqui, ó. E vou adicionando elas. Só que daí não tem como eu deixar aberto elas todas aqui e daí marcar com, se ela não tiver aberto aqui, eu marcar para fechar uma posição com profit, take profit, ele não vai fechar porque ele não está aberto aqui, ele tem que estar aberto aqui para fechar. Então esse aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4 e esse aqui é 2 GB de RAM. Daí essa conta aqui, ó, pode ver que está com menos 51.978. Essa conta aqui, ó, eu praticamente quebrei ela. Quebrei. Eu tinha tudo isso aqui de dinheiro, ganhava aqui, ó, olha os lucros que eu fazia. Esse aqui eram os bônus que eles me deram. Os lucros maiores, ó, aqui 800 e pouco. Cheguei a lucrar 1000 e pouco aqui, ó. Com esse NZD aqui, ó, com $1. Eu chegava a ganhar $2.000 no dia. Só que o que acontecia? Ficava aquelas ordens abertas e iam ficando bem negativas. Porque eu não fechava nunca. E daí foi acabando, porque depois eu tinha que fechar, porque daí ficava bem negativa. Pode ver aqui que as... Olha aqui, 8.000 uma libra que eu deixei. Ficava 16.000 aqui, só isso aqui. Dá 50 e poucos mil reais. De uma ordem que eu fui deixando, na esperança que voltasse. E a libra é muito complicado, porque ela começa a subir, sobe, 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 sobe e não desce mais. Então se fosse até o euro-dólar, mas ele também aconteceu isso. De ele pegar, ó, eu botei em vender lá embaixo quando ele tava. E até esse aqui não tava tão lá embaixo. Não, tava 1,8. Até hoje não ia lucrar. Porque dele foi quando eu fechei ele tava 1,14. Então eu deixei subir tudo isso para fechar, ficar 6.000 negativo. Então, uma loucura, daí eu fui acabando perdendo tudo. Aí ele sobrou 9,99. Não quebrou por milagre. E daí eu disse assim, não, deixa até ela tá parada. Eu disse, mas eu vou tentar recuperar. Mas o que eu vou fazer? Porque eu fazia assim, que eu tô fazendo naquela liga, eu não deveria fazer. Abrindo uma posição e depois outra durante o dia. Aí tu acaba ganhando, fazendo certo naqueles horários. E depois tu coloca em outros horários que ele tá só descendo, tu vai botar para baixo. E daí acaba perdendo tudo que ganhou no dia. E aí o que acontecia? Eu ganhava, depois perdia tudo. Daí se eu não quisesse fechar negativo, eu deixava aberto. Mas depois ele ia ficando mais negativo e daí tinha que fechar. Ia perder igual. Daí se fechasse no dia também ia perder. Eu disse não. Então o que eu vou fazer? Só tem um jeito de recuperar ela. Eu pegava, vou botar uma ordem no dia e vou colocar à noite. Porque ele sempre sobe, né? Teve um dia que ele não subiu e caiu com tudo. E também botei às 21, né? Tem que esperar, porque ele acabou voltando lá em cima, né? Nesse dia. Nesse dia que não foi, ele desceu, porque ele nunca desce infinitamente. Então ele desceu e daí às 22 ele voltou lá em cima. Só que daí quando eu botei às 21, não adianta colocar às 21, porque daí ele vai até as 21 e daí não vai mais e acaba descendo. Daí se ele desceu até as 22 ele sobe. Naquele dia subiu, não muito. Ela chegou a ficar 3 de saldo. Eu disse, não vou fechar, porque daí o que acontecia quando
não lucrava. Eu fechava e daí batia no saldo. Daí tava com 3. E praticamente quase quebrando. Eu disse, se eu fechar com 3, não vou poder abrir mais posição. Porque daí 3 ele não te dá saldo para abrir. Tem que ter no mínimo 10 para cima. Nessa corretora. Na outra corretora lá que tem 20 já não abre. Daí eu deixei. E ele foi. Caiu. E depois no outro dia ele foi voltando. E fechou com 10 pontos. Que eu marco 10 pontos. Só que ontem também fiquei com medo que ele não fosse. E acabei fechando antes. Ó, em 81. Pode ver que sempre dá 1,10 aqui. Ó, 91. 1. E porque ele dá 10 pontos. Porque daí 10 pontos te dá $1 com 1 centavo. Com 2 centavos daria 2. E ontem acabei fechando antes e ele foi muito mais. Daria os 99 aqui. E daria os 10 pontos. Então eu quase dobrei. Com 9, né? 18. Quase dobrei. Então o que eu quero fazer? Eu vou tentar recuperar ela. Quando tiver com saldo maior aqui, não vou botar mais dinheiro, não adianta. Daí eu vi uma coisa, porque daí quando eu botei dinheiro aqui, eu botei $10 mil. E a corretora me dava bônus. Mas não precisa de bônus. O que o bônus faz? Ele te atrapalha, porque daí depois tem regras e quando você perder, perde primeiro o teu dinheiro e depois o bônus. Não adianta eu botar mais dinheiro aqui. Porque daí de qualquer jeito, se eu não conseguir recuperar e eu botar mais dinheiro, vou perder, porque daí eu tenho que recuperar todo o dinheiro para poder sacar. Eu vou fazer assim. Quando tiver um saldo maior aqui, eu vou dobrar a aposta, 2 centavos. Já ganhou 2 no dia. São 20 dias. 20 vezes 2, exemplo. Te dá 40. Aí, exemplo que eu tenho 20 lá de lucro. Não, tem que ter uns 30, né? Os 30 eu vou botar com 2 centavos. Mais 30. Eu já vou ter 70. Aí 70, eu estando 70, eu posso botar com 3 centavos. Ó, 70, daí eu botar 3 vezes 20, né? Dá 6, 60. Mais 70 que eu já tenho. Ó, já vou estar com 130. Claro que vai demorar praticamente um ano. Ou mais. Mas eu vou recuperando. Aí, de 9,99 eu tô 130. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou botar com 3 centavos. Eu vou botar com 5 centavos, exemplo. Aí 5 vezes 2 dá 100. Aí eu já vou ter 230. E assim vai, eu vou aumentando a aposta. E quando vê, eu vou estar com, sei lá, $1.000, já coloco com 10 centavos, que daí 10 vezes 2 já ganho 200. E assim sucessivamente, até eu... E só que eu não posso ter medo. Então, sei lá, quando eu tiver com $5.000, eu vou colocar com $1 para ganhar 100 numa pegada. Daí, se eu pego 100 por dia, já te dá 2.000 no mês. Aí já vai lá para $7.000. E assim vai. Então, $10.000, exemplo, tem. Então, já pensando lá na frente, eu boto com $2, $3. E assim vai para poder recuperar. Então, não adianta eu pegar e botar sempre com 1 centavo ou sei lá 10 centavos. Não vou recuperar nunca. Mas eu quero recuperar isso aqui. Até eu começar a colocar com $5, que daí te dá 500 pila num... Ó, 500 pila vezes 20, né? Te dá $10.000 no mês. E eu ganhava muito mais que isso no dia. Mas só que eu ganhava assim, abrindo ordem toda hora. Então aqui tô ganhando 500, ganhando $10.000. Vezes, sei lá, 3,60 $, tá mais até. Te daria 36.000 no mês. E esse Zulu eu vou fazer tudo certo para os seguidores seguir. Só que daí o que acontece aqui, ó?
Todas essas contas aqui que eu tenho são seguidores que eu criei também. Eu criei contas reais e estou seguindo eu também, com saldos maiores. Então eu tenho um total de $1.000 entre a minha conta real de investidor, de trade e de seguidores também, que dá um total de $1.000. Só que enquanto não tiver aumentar o saldo, eu vou indo aos poucos, porque daí uma conta eu já estou com $100 de lucro. Essa aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Eu comecei com 396, ó. Já ganhei 120 com ela. Hoje deu um bom lucrinho com ela. Estou com 516. Então essa aqui eu quero aumentar, porque essa aqui é a maior que eu tenho. Aí, claro, eu tô abrindo ela com 2 centavos. Daí se abrir 2 posições já dá 4 centavos. E assim vai. Então ela consegue abrir até mais. Mas tem que pensar. Então quando eu tiver com um saldo maior, aí eu já vou colocar ela para abrir com 5 centavos e até chegar a 10. Porque daí eu não preciso. E eu abrindo com pouco, daí não vou lucrando pouco só. E daí aumentando o lucro até. Mas só que tem que ter o saldo maior. Até ganhar um bom dinheirinho por mês. Aqui, ó. Esse Zulu, então, por exemplo, eu ganho com o meu dinheiro real também. Posso botar os seguidores eu mesmo, criar contas reais e seguir eu mesmo. E daí eu ganho uma comissão por isso. Além de ganhar com o mercado financeiro, eu vou ganhar uma comissão aqui, ó. E só que a comissão aqui é por pips. Então independe do valor que a pessoa ganhou. É o valor do lote, no caso. Então ele pode ganhar aqui, ó, 11 pips, exemplo, aqui ele ganhou. Aqui ele ganhou 20, ó. Eu vou ganhar 45 centavos. Porque ele abriu com um lote de 9, ó. 9 centavos, eu ganho 45. Aqui com 2 eu ganho 10 centavos. E com 1 centavo eu ganho 5 centavos. Então desses todos aqui eu estou ganhando. Então aqui eu estou com 41 de lucro. Quando der 100 aqui, ó, eu posso sacar também. Só que tenho poucos seguidores. Então esse último seguidor que entrou aqui, ele já é mais arrojado. E ele acabou botando aqui ó, com 9 centavos. Ele começou até com menos, 5, e daí ele botou para 9. E já o lucro já é maior, ó, já é 45 centavos. Aqui, por exemplo, esse último aqui, ó, que foi uma pena. Foi a primeira hora que ele deu. E eu acabei fechando negativo. Ó, esse aqui, menos 2, daí deu menos... Aqui, ó. Ele abriu com 20 centavos. Aqui eu já ganharia $1, ó. Só que na verdade eu não ganhei, porque daí o que aconteceu? Eu fechei negativo, né? Na verdade ele fechou negativo, porque depois lucrou. Porque que deu menos 8,7, ó. Ele acabou, na hora ele achou que não iria e acabou fechando negativo. Eu ganharia $1. Mas esse aqui que eu quero mostrar, ó, também 20 centavos aqui. E esse aqui eu fechei negativo também. Era daquele, né? Também daria $1. Que foi aqueles que depois lucrou. O euro franco, ó. Todos eram com 20 centavos dele. Então foi uma pena. Ele até seguiu. Mas depois quando eu fechei negativo esse euro franco, ele caiu fora. E o outro aquele... Ó, 20 centavos aqui, ó, deu certo, ó, fechei com 6 pontos. 6 pontos e eu ganhei $1 igual, ó. Então é muito bom aqui, ó, por exemplo, quanto é só fazer bem corretamente, que daí eles vão liberar mais para abrir lá, porque eles têm um saldo maior. Daí eles liberam, porque 20 centavos aqui já é bastante, ó. Deixa eu ver aqui aquele que deu $1.
Aqui, ó. Esse aqui foi uma pena. Ó, eu ganharia 5 dólares. E eu acabei fechando negativo. E depois lucrou, né? Que eu já expliquei antes lá. E foi a primeira ordem dele. Ele tinha entrado. E para botar com dólar, eles têm muito dinheiro. Não é uma miséria de 200 dólares que nem eu coloquei ele. E ele tá seguindo uns 3, 4 pessoas. Então ele deve ter, sei lá, uns 20, 30 mil. Não, 71 mil. 71 mil. Você pode ver aqui que... Ó, porque esse aqui que tá aparecendo aqui, ó, 66 mil. A maioria dele, daquele seguidor lá. Os outros, claro, que tem um dinheiro sim. Mas é esse aqui, ó. Aqui não dá pra ver, porque, mas quando ele entrou eu vi que daí mudou todo o saldo, né? E quando ele desabilitou aqui, ele só desabilitou e não caiu fora. Então foi aquele prejuízo que ele teve ali, ó. E daí o quantia seguindo aqui, ó, diminuiu muito. Depois quando ele voltou, foi lá para 60 mil. Então ele deve ter, sei lá, uns 50 mil de saldo, vamos pensar assim. Então ele segura a ordem. Claro que se ficar 1000 pips negativo, daí não tem como, né? Aí tem um stop loss mesmo. Mas como estava só 100 e depois ele acabou voltando. Então imagina, daí agora tá, ele voltou, mas agora ele está abrindo com 1 centavo. Ele não liberou mais. Então eu ganharia 5 dólares dele aqui, ó. Claro que ia abrir só uma ordem dele. Cada vez. Mas se eu ganhasse 5 por dia dele... Ou sei lá, porque daí eu abri... Que na verdade eu abri 3 lotes de ordem no dia. Eu abri de noite para cima. E depois eu acabei botando para baixo. Às 7, depois botei mais outra. Então na verdade abriria 3 opções na conta dele. E desse 15 no dia, né? Vezes 20. Só dele eu ganharia 300 dólares. Então imagina 300 dólares no mês só de um seguidor. Vezes 3,60. Daria 1080. Só de um. Claro que ele liberou para os outros isso. Só que quando ele pegar mais confiança... ou entrar novos seguidores, daí eu vou fazer uma coisa bem certa para entrar novos seguidores e liberarem com mais, porque daí se alguém liberar com 10 centavos, eu já vou ganhar, que deu 1 dólar aqui, né? Eu vou ganhar 50 centavos, eu acho. 50 centavos. Mas aqui que entrando muitos assim, liberando bastante, e dá para ganhar muito aqui só com seguidores. Daí é só fazer corretamente. Daí se você quiser abrir uma conta, você tem interesse, quiser abrir uma conta sem botar 1 centavo, cria uma conta de... Que daí na verdade, vamos ver esse aqui, ó, esse Sinais Trade BR. Eu tava também com ele e acabei fechando negativo também o euro franco, e daí ele acabou descendo muito mais. Aí eu tinha desistido dela. Mas olha, eu só fechei só 2 aqui. Vender euro franco. E daí eu também botava ele sempre na madrugada, porque ele descia. E naquele dia ele não desceu. E ficou bem negativo. E depois ele voltou. Mas daí eu disse, não, agora eu vou... Daí eu já tinha tirado a corretora. E daí reativei ela. Quando aparece o Lu Trade aqui, ó, é uma conta de demonstração. Mas eu posso abrir as ordens aqui. Claro que está bem, o rank dela está muito abaixo. Mas é só fazer corretamente aqui. Uma hora o rank vai aumentando. E daí eu consegui fazer 202 pips aqui em 2 dias. Só que claro, como uma conta não é, vamos dizer, não tem dinheiro, né? Mas também tem um limite. Eu acabei deixando ela aqui aberta. Eu marquei lá em cima e ele fechou com 51 pontos. Ó. Aí deu 1, 2, 3. Só que já deu 150. Depois no outro dia que eu botei lá e não fechei, marquei lá em cima,
Só que eu já tinha aberto antes das 22 essas aqui. Mas mesmo assim acabou dando 12 pontos. Ó. Então eu vou fazer também isso aqui como se fosse uma real. E vou colocando sempre aquelas ordens ali para cima à noite. E marco tantos pontos e deu. Depois, se entrar seguidores, eu posso ganhar comissão. Mas eu vou focar nessa aqui, porque essa aqui já está entre os 20, 27, né? E entrando seguidores aqui, ó, o lucro vai aumentando aqui. Quando tiver 100 dólares aqui eu posso retirar. Parece que ele vai para a corretora ou eu posso retirar até pelo PayPal. Mas isso aqui tem que ter 100 aqui. E eu já confirmei, mandei os documentos para eles, tudo, e já está tudo confirmado. Então acho que eu expliquei tudo. Fiquei um tempão aqui até meia-noite explicando. Mas tomara que muita gente veja esse vídeo aí e aprenda com isso também. Porque daí a gente tem que, se um dia a gente perde, a gente tem que aprender e vai recuperar. E depois a gente pode ter uma conta aqui, como esse Zulu aqui. Eu já tinha começado nele em 2017, daí perdi, seguindo tal. Daí até tentei criar uma conta de trade, mas também não tinha colocado dinheiro. Depois disse, não, eu vou aprender, vou focar e daí vou ter uma conta também boa. E olha aí, já está entre os 27, eu espero que dê certo. E ela siga aí entre as primeiras e entrando seguidores, porque essa semana aí já entrou 3. Só que ele tem que aparecer e subindo no ranking, daí o pessoal vai olhando e tal, e daí vão entrando. Muitos entram e seguem, criam conta de demonstração, outros seguem, mas não liberam para abrir posições. Mas conforme eles vão vendo os lucros, eles vão abrindo. Então é isso, pessoal. Obrigado a você que viu esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui também temos o boot da Binary e temos o Auto Trade. Você pode clicar nos linkzinhos que estão no vídeo e entrar no Zulu Trade, ou se não, entrar no Binary. Então é isso, pessoal. Obrigado e até mais.